E vamos seguindo com o nosso curso de Andragogia e Metodologia do Ensino Superior. Aula de número 3, o que é didática? Nós falamos da andragogia, que seria a educação do adulto, um termo novo que veio aí do século XIX. Já falamos sobre isso. Falamos também da pedagogia, mencionamos brevemente a pedagogia. É um termo mais antigo, do século XVI, XVII, esse assunto esteve em voga, ele começou a ficar em voga, e falava sobre os métodos de educar de um modo geral, retomando uma tradição que vem lá dos filósofos antigos, da antiga Grécia. E o foco era sempre a criança. Até então, a pedagogia lidava apenas com a educação de criança, até porque a educação de adulto, naquela época, até aquele tempo, era pouco significativa. Posteriormente veio o termo didática, também antigo, do século XVII, né? E um termo que tem um enfoque um pouco mais restrito do que os outros dois, e que tem foco no processo de ensinar e de aprender. Uma obra que é considerada aí um marco da didática é a obra do Johannes Amos Comenius, né? Mais conhecido como Comenius. Ele escreveu um livro chamado Didática Magna, e esse livro é considerado um marco. É um livro muito interessante, você acha na internet com grande facilidade, há uma tradução boa para o português na internet, é só baixar o livro e vale a pena a leitura, porque ele fala da arte de ensinar, de aprender, de modo mais fácil, com menos fadiga, uma educação mais completa, e ele detalha bastante a coisa, apresenta princípios que são universais e que são fundamentais, uma obra que ainda tem uma certa atualidade, né? Embora ela esteja bastante carregada de uma forte religiosidade, ela traz uma educação voltada para valores, uma educação universal, solidária, que deve abranger todo mundo. Enfim, é bastante interessante esta obra. E o Comenius, resumiu o pensamento didático de até então, né? Das formas de ensinar, das formas de aprender. Então, foi uma obra realmente significativa, vale a pena você ler. A partir do século XIX, como todos os outros ramos do saber humano e da acumulação do saber humano, a didática foi se tornando mais e mais uma ciência, voltada para o ensino, para o aprendizado, para o planejamento dessas atividades no âmbito não só da sala de aula, mas no âmbito da instituição, no âmbito dos governos, os processos de avaliação, etc. Então, a didática, ela focaliza alguns elementos fundamentais, né? O professor, quais são as competências que devem ser desenvolvidas para que a pessoa se torne um professor adequado, uma professora adequada? Quais são as responsabilidades? Como fazer a preparação da pessoa para atuar na docência? A didática se dedica também à psicologia do aluno, né? Do aluno, do aprendiz. Quais são as características que levam a pessoa a ser mais apta a aprender? Quais são as motivações subjacentes ao processo de aprendizagem? Como funciona o processo cognitivo? Enfim, como é que as pessoas aprendem, e pessoas diferentes, né? Adulto, criança, etc. O que mais? A didática se preocupou também com, digamos assim, as disciplinas. Quais são as matérias a serem estudadas em cada fase da vida, em cada ambiente, e quais são os conteúdos adequados dessas matérias. Tudo isso é muito pensado, muito pesquisado, muito avaliado nos dias de hoje. O que é relevante? O que é obrigatório? Num curso de medicina, o que não pode faltar? Como é que tem que ser a avaliação do médico, do engenheiro, do professor, enfim, de qualquer pessoa que faça um curso superior, por exemplo, né? E ela pensa também sobre o contexto das várias aprendizagens, né? O contexto informal, o contexto formal, os propósitos de cada um, e as estratégias metodológicas de ensino, como ensinar, como tornar o ensino mais efetivo na sala de aula, como levar as pessoas a aprenderem efetivamente e, principalmente, a partir do aprendizado, usar esses aprendizados para a sua evolução, do ponto de vista profissional e no ponto de vista da cidadania, cidadãos mais qualificados, e do ponto de vista até da fruição desse aprendizado, né, da pessoa, tá certo? Então, a didática é uma ciência, e ela, embora retome aqueles conteúdos, aquelas ideias que vêm desde lá do Sócrates, etc., e outros, ela hoje tem um caráter científico. E ela é a ciência que orienta as políticas públicas, as políticas das organizações dedicadas ao ensino, né, as políticas, enfim, ela orienta o processo formal e o processo informal também de ensino e de aprendizagem. Então é isso. Isso é didática. No próximo vídeo voltaremos ainda um pouquinho mais sobre esse assunto e vamos juntar os assuntos que nós já falamos até aqui. Vamos para o próximo vídeo, então.